Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfis da História, um podcast desenvolvido pelo PET História USP e que busca recuperar os acontecimentos e transformações do Departamento de História da Universidade de São Paulo através de relatos pessoais daqueles que já passaram e por ele passam até os dias de hoje. Professor, aqui no departamento você é conhecido e reconhecido justamente pela sua produção, pelo seu estudo relacionando história e literatura. Na nossa convivência aqui, na nossa experiência enquanto alunos do departamento, essa não é uma relação incomum. Hoje é uma relação bastante comum, quer dizer, se você buscar os programas das mais variadas disciplinas, é muito comum que, pelo menos em uma aula, a literatura apareça de alguma forma como objeto de estudo, como forma de interpretação do recorte do período, enfim. Nós percebemos que é uma demanda, que é uma vontade dos alunos, que os alunos se interessam pelo assunto. Muitos alunos e alunas, inclusive, escolhem professores com quem eles vão fazer determinada matéria, justamente por haver a relação com a literatura, enfim, pela literatura estar presente no curso daquele professor. Tem muita gente que, assim como você, teve a literatura presente na vida desde muito cedo, né? Que foi algo que a ficção, de modo geral, acompanhou nos anos de juventude, enfim. Para esse aluno, para essa aluna que está aqui no departamento de história e que quer juntar de alguma forma esses dois elementos, a história, a literatura, e não sabe muito bem como, que tipo de dica você dá para esse aluno, para essa aluna, que caminhos tomar, por onde começar, que caminhos evitar? Enfim, essa é uma pergunta que a gente gostaria de fazer para você. É, como diria o Carlo Ginzburg, que eu já citei, leiam romances, né? É essa a dica. Não, mas é interessante e eu fico, lógico, feliz de ver que hoje existe sim esse reconhecimento de que a discussão sobre a relação ficção e história é uma discussão que de alguma maneira se naturalizou, né? Se regularizou. Lógico que não era assim quando eu fiz graduação, porque, embora esse seja um tema frequentado, né, o diálogo com a literatura seja um tema frequentado, tenha sido um tema frequentado esporadicamente pela historiografia, né, você tem trabalhos do Febvre, clássicos, né, sobre Rabelais, etc. Aqui no Brasil, esse espaço foi conquistado basicamente por dois historiadores, né, Maristela Bresciani da Unicamp e Nicolau Shevchenko aqui da USP, que mostraram que, afinal de contas, era possível, final dos anos 70, começo dos anos 80, que você se dedicasse ou que você incorporasse a literatura de ficção aos trabalhos, às pesquisas historiográficas. Mas esse caminho, a despeito dos trabalhos maravilhosos da Stella Bresciani e do Nicolau Shevchenko, esse caminho foi cheio de percalços, né? Eu já contei mais de uma vez publicamente, eu demorei muito para contar isso publicamente, mas eu já tinha contado que uma das maiores tristezas que eu vivi aqui no departamento foi uma das minhas primeiras orientandas, que tinha uma proposta de trabalho muito bonita sobre Julio Cortázar, Marisa Montrucchio. Depois ela defendeu essa tese, mas defendeu nas Letras Modernas, sob a orientação da Cecília Olmos. A Marisa Montrucchio apresentou um projeto aqui, começou a fazer o doutorado sob minha orientação, e ela tinha sido minha orientanda de mestrado na PUC, com um trabalho, dei aula 13 anos na PUC, com um trabalho sobre peronismo, e daí ela veio com essa proposta para o doutorado aqui na USP sobre Cortázar e pediu bolsa. Foi recusada a bolsa de pesquisa a ela, o que a gente mais ou menos já esperava, mas tanto ela quanto eu ficamos muito chateados porque esqueceram dentro do projeto um bilhetinho de uma colega para outra, em que uma colega dizia assim: querida, olha só, eles acham que isso é história, faz um bom parecer de recusa. Beijos. Para mim foi um baque, né? Mas para Marisa foi um baque maior, né? Para minha orientanda foi um baque maior, tanto que logo depois ela preferiu se transferir para as letras e fez uma tese maravilhosa. E eu acho que esse episódio, que não ocorreria mais hoje, esse episódio foi bem sintomático. Veja,
Eu falei dos trabalhos do Nicolau e da Estela na passagem dos anos 70 para os 80. Esse episódio aconteceu em 99 ou 2000. Eu entrei no departamento como professor em 99. Em 99 ou 2000. Portanto, 20 anos mais ou menos depois de nós termos... Se a gente pensar que, se eu não estiver errado, Literatura como Missão do Nicolau, que foi o doutorado dele, saiu em livro, eu acho que em 82 ou 83, quase 20 anos depois, né? Quase 20 anos depois ainda persistia essa visão. Hoje mudou, né? Acho que ninguém mais se espanta de ver trabalhos. Os meus alunos têm bolsa, quase todos recebem bolsas, porque quando fazem bons projetos, e como os meus alunos felizmente são maravilhosos, eles sempre fazem bons projetos. Agora, mais do que isso, acho que o que aconteceu no cenário, no panorama historiográfico brasileiro, foi uma diversificação muito positiva das maneiras de recorrer à literatura no trabalho historiográfico. O que fazia os estudos do Nicolau e da Stella Bresciani coincidirem era uma referência benjaminiana, né, muito presente aqui no Brasil nesse período, final dos anos 70, começo dos anos 80. Todo mundo lia Benjamin, foi o momento em que mais ou menos, entre aspas, descobrimos, né, Benjamin. Todo mundo lia e... Agora, independentemente disso, cada um trabalhava a relação história-ficção de um jeito totalmente diferente. E nenhum dos dois quis fazer algo que é muito comum e muito nefasto no mundo acadêmico, que é criar seus seguidores, seus discípulos, né, seus aprendizes. Os dois sempre foram muito abertos, muito dispostos a variações. Não sei se por isso, por essa postura generosa do Nicolau e da Stella, ou pela própria falta de formalização de um campo mais... pela falta de normalização, de definição mais precisa do campo do estudo entre as relações, das relações entre história e ficção, o que aconteceu é que as pessoas entram nessa discussão pelas mais diversas portas, né? Eu tenho as minhas escolhas, claro, metodológicas, teóricas, né? Tenho o meu jeito de trabalhar a relação história-ficção, mas há outras, né? Então, por exemplo, quando você fala em quase todas as disciplinas, em quase todos os programas, certamente vai ter gente que põe lá para dar um caráter ilustrativo. Tem gente que vai dizer que a ficção é uma fonte para a história. Tem gente que vai dizer que a literatura de ficção é um objeto e esse objeto pode dialogar com o objeto que é o texto historiográfico. Tem gente que vai dizer que você pode fazer uma boa pesquisa sempre conciliando, obrigatoriamente conciliando textos literários com outros documentos. Tem gente que vai dizer, eu digo isso por exemplo, que você pode se concentrar no objeto literário e trabalhar ali dentro, sem esquecer que o compromisso da ficção é um compromisso muito distinto do da história. A história tem um compromisso com a verdade, uma verdade conjuntural, relativa, plausível, etc., tangível, né? Como diz o Rancière, tanto faz, mas sempre que adjetivemos, né, ou qualifiquemos essa verdade como não pura, como não absoluta, etc., mas a história tem um compromisso com a verdade. Você não pode inventar um personagem, você não pode acrescentar a um documento algo que não conste dele, etc., e o compromisso da ficção é com a imaginação. Então, se o sujeito quiser criar um personagem totalmente implausível, ele cria, né? E você tem que lidar com isso quando você penetra surdamente no reino da ficção. Então, acho que sim, nos dois polos que me pareceu que a sua pergunta continha, sim e sim. Quer dizer, sim no sentido de que hoje é algo regular, hoje é algo frequente, é algo que não provoca espanto nem reações indignadas de que isso não é história, né? Eles acham que isso é história, não é? Sim, está consolidado, digamos assim, é móvel, mas está consolidado o lugar da ficção nos cursos de história. E sim, é fascinante que você possa fazer isso dos mais variados jeitos possíveis, né? Eu não quero que ninguém concorde comigo, né? Com o que eu penso, com as referências teóricas e metodológicas que eu uso. Se concordarem, ótimo, não é? Podemos conversar isso tanto numa sala de aula quanto num bar, mas
Mas o que eu acho fundamental é justamente esse uso extenso, esse uso plural, né? Que as pessoas possam, não achem que haja uma receita para tratar a história, a ficção no âmbito da história. E é lógico, é muito bom, né, que isso se expanda. Então o conselho, a dica que eu daria é, além de repetir a fala do Ginsburg, né, leiam romances porque isso ajuda a fazer conjecturas sobre as pessoas e o mundo em derredor. O que eu sugeriria é não deixem de ler ficção, porque às vezes a gente entra às vezes não, quase sempre, a gente tem tanta leitura de teoria da história, de metodologia, de historiografia, né, que não dá tempo. Procurem achar um tempo, né? Procurem achar um tempo, porque essa leitura também participa do processo de formação, ela também colabora no processo de formação, mesmo que ela seja uma leitura de absoluto entretenimento, seja só na hora que você quer relaxar um pouco, então você e daí leia o que quiser, né? Na hora de entretenimento você não precisa ler Joyce, né? Você pode ler Harry Potter, você pode ler o que você bem entender, né? Mas para manter essa porta aberta para uma outra percepção de mundo, que é uma percepção imaginativa, que pode ou não ter a ver com a história, pode ou não vir a ser algo com que você lide nas suas pesquisas, em geral não, né? Mas que mostre que, afinal de contas, todo tipo de textualização contribui para a nossa formação como leitores e como escritores e para pensar o mundo. Interessante esse final, porque ele dialoga muito com a pergunta que eu vou fazer em seguida. É comum, pessoalmente eu já testemunhei, já pude ouvir em sala de aula, em falas suas pelo departamento, você dizendo que o nosso trabalho enquanto estudiosos das humanidades somos leitores profissionais. Bom, somos leitores profissionais que ocasionalmente, em algum momento, escrevem também, né? Em algum momento escrevemos. Você tem a oportunidade, tem o luxo, em algum sentido, de se debruçar, de ler, em termos profissionais, textos, os mais de autores e autoras geniais, enfim, textos que dão gosto de ler. Por outro lado, muitas pessoas dizem que a historiografia, em algum sentido, às vezes perde leitores para jornalistas que se colocam para escrever sobre história por conta de uma deficiência da letra, uma deficiência da escrita. Uma pergunta que eu queria fazer para você é: os historiadores e historiadoras escrevem bem? De modo geral, escrevemos bem? O professor Fernando Novaes ele dizia em aula, então eu me sinto à vontade para reproduzir. Ele dizia ao falar do Varhagen, né, Francisco Adolfo de Varhagen, ao falar do Varhagen que era o único sujeito que conseguia descrever uma batalha, uma mulher ou uma laranja com o mesmo grau de paixão, nenhum. Durante muito tempo houve uma espécie de um espectro pairou sobre a historiografia, que era o espectro de que o texto científico devesse ser um texto destituído de quaisquer tipos de preocupações estilísticas ou quejandos, ou seja, que devesse ser um texto muito objetivo, muito direto e impessoal. O que na verdade é uma ilusão, porque texto nenhum é totalmente objetivo, é indireto, é impessoal. Sim, devemos ter preocupações com os rigores da cientificidade, da nossa área, etc. Agora, felizmente, felizmente nunca deixamos de ter historiadores que fossem belos escritores, né? A gente lê Marc Bloch, a gente lê Lucien Febvre, é um prazer. Aqui no Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, né? A leitura de Sérgio Buarque de Holanda é uma leitura hiper prazerosa, mas pelo menos, vamos dizer, há 60, 70 anos, ou seja, desde a década de 50 do século XX, nós temos uma disposição da história, que inclusive foi pensada pela historiografia, com muitas rubricas, a rubrica do retorno da narrativa, etc. Né? Mas uma historiografia que começou a refletir sobre a própria escritura da história.
não é? Isso está nos mais variados registros. Isso está na história social britânica, não é? Hobsbawm, Christopher Hill, Rodney Hilton, etc. Isso está na chamada microhistória italiana, né? Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, que eu já citei. Isso está na Nouvelle Histoire francesa, né? Le Goff, Duby, Nora e Companhia Limitada. Isso está na história cultural norte-americana, Hayden White, Dominique Lacapra, etc. Ou seja, a história pensando sobre a própria escrita da história, né? Alguns trabalhos clássicos foram produzidos por essa reflexão, né? O Peter Gay, quando escreve sobre o estilo da história, o Michel de Certeau, né? Um historiador jesuíta, um historiador maravilhoso, né? Sobre a escrita da história. Os trabalhos, obviamente, do Foucault, que forçavam a ver as áreas de humanidades como áreas que produziam seus próprios textos segundo alguns sistemas de codificação e de significação, né? A ordem do discurso, enfim, há muitos registros disso. Eu acho que, de uma forma geral, hoje a produção historiográfica é uma produção muito mais facilmente legível do que antes. É muito menos penoso você atravessar aqueles textos altamente soporíferos, não é? que às vezes a gente devia enfrentar, e uma parte disso é porque nós, historiadores, nos demos conta que, afinal de contas, a nossa escritura, o nosso texto, ele é um texto que precisa também ser objeto da nossa reflexão. Ou seja, que escrever história é também refletir sobre metodologia e sobre história da historiografia. Tanto que você tem gerações de historiadores brasileiros, essa geração que eu falava que chegou à USP quando eu estava na graduação, né? A Laura de Melo Souza, o Nicolau Shevchenko, historiadores com textos admiráveis, né? Admiráveis. Tem algumas páginas da Laura, algumas páginas do Nicolau. Eu estou citando da Stella Bresciani, para não parecer muito corporativo uspiano, né? Da Stella Bresciani, do Edgar Dedeca, da Unicamp. Hoje, uma colega da PUC, que é a Denise Bernuzzi Santana, que é uma historiadora maravilhosa e que, inclusive, em breve será conhecida também como ficcionista. Então, páginas e páginas que podem ser lidas com o prazer do leitor de ficção, né? A Maria Lígia Prado, né, que uma pessoa fundamental na minha carreira, porque foi minha orientadora e é sempre, eternamente minha orientadora. A Lígia escreve maravilhosamente. Então eu acho que mudou muito. Às vezes, ainda é difícil ler. E o texto historiográfico, ele tem uma dificuldade de circular pelos olhos, aos olhos, pelas mãos dos leitores comuns. Porque é um texto sempre muito preocupado com referenciamento, então tudo que você fala, você tem que justificar, citando de onde vem, etc., com rigor metodológico e teórico, etc. E muitas vezes o leitor comum, quando quer saber algo sobre 1822, sobre a independência do Brasil, ou a biografia de alguém, ele está menos exposto àquela profusão de notas de rodapés que na nossa área é necessária, e ele vai buscar um texto mais comunicativo, de comunicação mais ágil, escrito, por exemplo, por um jornalista. A reclamação que é frequente na academia de que, como você dizia, né, de que muitas vezes nós não consigamos ocupar um espaço que é um espaço de divulgação historiográfica e, ao mesmo tempo, um espaço de mercado livresco, e que esse espaço é ocupado por jornalistas que simplificam, que banalizam, que fazem generalizações, né? Então você pega, eu não vou citar mas, nominalmente, mas você pega alguns desses livros e você vê lá, né? Comentei outro dia isso em aula, que que no século XVIII dezenas de cabeças de reis rolaram, né? Foi uma. Né? Foi uma. Que outro rei foi decapitado? Eu posso estar enganado, foi decapitado ou a cabeça rolou no 18? No 17 tem um britânico, no 18 tem um francês. Pode ser que tenha mais que não, me ocorre que eu não saiba da minha área, mas dezenas não foram.
Não foram. Mas essa imagem é uma imagem de muito impacto. Essa imagem, que é uma imagem claramente de extração ficcional, essa imagem produz uma percepção do declínio do absolutismo, não é? Do que na historiografia a gente trataria como um período de revoluções, sobretudo, se quisermos conceituar, burguesas, etc. Então cria ideia, mas cria essa ideia por meio de uma informação falsa. Não houve dezenas de cabeças de monarcas rolando por aí. Nós não podemos dizer que dezenas de cabeças de monarcas rolaram porque não temos sustentação documental para isso. Mas nós podemos fazer textos, e eu acho que algumas pessoas estão preocupadas com isso, nós podemos fazer textos que sejam simultaneamente rigorosos e menos soporíferos ou menos despreocupados. Eu acho que essa é a questão, menos despreocupados com a leitura do leitor comum. Ou seja, podemos superar a síndrome de velho marinheiro que consegue ouvir os mortos, mas não se faz ouvir pelos vivos. Né? Nós podemos buscar formas de nos fazermos ouvir pelos vivos. E eu acho que algumas iniciativas nesse sentido, né? Coleções, há uma coleção, por exemplo, de uma editora paulistana, que reúne vários colegas de departamento que escreveram manuais, mas manuais de leitura muito ágil. Então tem o manual do Marcos Napolitano sobre a história do Brasil independente, tem um manual da Miriam Donikoff sobre história do Brasil Império, tem um manual do João Paulo, que acabou de sair, né, um livro, na verdade não é um manual, um livro do João Paulo Pimenta sobre a independência do Brasil. Há iniciativas semelhantes, me ocorreu essa coleção, mas há iniciativas semelhantes. Há um livro da Gabriela Pellegrini, da Maria Lígia Prado sobre a história da América Latina, do Marcelo Cândido sobre história medieval, do Norberto Guarinello sobre história antiga, todos que correspondem ao rigor que se espera de um texto acadêmico e, ao mesmo tempo, com uma linguagem que facilita, que se aproxima. A gente nunca vai conseguir ocupar, a gente nunca vai vender 100 mil, 200, 300 mil exemplares, como alguns desses trabalhos jornalísticos fazem, e também vale dizer, alguns deles são de muito boa qualidade, alguns são ruins, mas alguns são bons. Mas eu acho que há hoje uma percepção maior que ocorre paralelamente a essa consciência de que o texto precisa ser pensado. Não basta você ser capaz de oferecer muitas informações, análises e interpretações magistrais, mas elas têm que ser legíveis pelo receptor. Paralelamente, simultaneamente ou coincidentemente com isso, tem essa busca de uma conexão maior com o leitor. Algo que, na verdade, já aconteceu em outras ocasiões, por exemplo, no começo dos anos 80, quando a editora Brasiliense lançou aquela coleção Tudo é História, né? Que você tem textos ali maravilhosos. Né? O livrinho de Edgar Dedeca, O Nascimento das Fábricas, ele propõe uma renovação, que na época era novidadesca aqui no Brasil, né? Uma renovação da forma de pensar o que a bibliografia em geral rotulava como Revolução Industrial. Né? O Edgar pensava de outro jeito, né? O livrinho da Lígia, dessa coleção, da Maria Lígia Prado, dessa coleção, Populismo na América Latina, do Caio Navarro de Toledo, sobre o governo Goulart e o golpe de 64. Né? Então não é uma novidade isso, mas acho que hoje é uma preocupação mais sistemática do que foi em outros tempos. Só para finalizar esse bloco, assim, compartilhando uma inquietação que me ocorreu, que eu acho que pode ocorrer com mais alunos, assim, é que quando a gente entra na universidade, a gente fica muito preocupado com a forma de escrever, e isso é muito válido. Eu estou fazendo uma matéria com o professor Maurício Cardoso, e uma coisa que ele tá, assim, batendo na tecla com a gente há muitos dias é por que que a gente firula tanto para escrever? É muito importante, mas por quê? Será que a gente não consegue ser sintético e fazer as outras pessoas entenderem o que a gente está falando? E aí ele fez assim uma coletânea de leituras com a gente, desde Sidney Chalub até Emília Viotti e Nicolau Shevchenko. E assim, Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, da Emília Viotti é a coisa mais linda. A forma como ela escreve, o jeito que ela escreve, tudo isso cativa e prende você. Então, assim, eu acho que enquanto historiadores é importante a gente se preocupar com a forma que a gente escreve,
É importante, uma coisa que o Maurício também fala, é importante a gente se apropriar da linguagem acadêmica, porque a gente precisa dela, mas a gente também pode escrever uma coisa mais preocupada com narrativa, assim, para fazer com que as outras pessoas entendam o que a gente está falando e a gente não fique isolado. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e não se esqueçam de acompanhar as nossas páginas nas redes sociais. Um abraço e fiquem ligados em mais episódios de Perfis da História.